seja x um ângulo do segundo quadrante. Tá? Tal que seno de x é igual a 2/5. Determine cosseno de x. Show? Faz sentido a minha pergunta? Então eu tenho um ângulo, esse ângulo está no segundo quadrante, eu quero saber o cosseno dele, visto que eu conheço o valor do seno. O que eu vou fazer, Stephanie? Eu vou jogar isso nessa fórmula, tá? Só, tá? Então como assim vou jogar nessa fórmula? Vem comigo para cá, ó. Se o seno vale 2/5, eu vou botar o 2/5 aqui no lugar do seno. 2/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, tá? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo isso? Ó, 2/5 ao quadrado é 4/25. Tudo bem? Mais cosseno ao quadrado igual a 1. Vou passar esse 4/25 para o outro lado, né? E aí vai ficar assim, ó. Agora acontece muito de vocês não lembrarem como que faz essa conta, né? Você precisa, na hora de subtrair o 4/25, colocar uma fração com o mesmo denominador 25. Então aqui, ó, a ideia é você fazer o MMC. Então vai ficar assim, ó. Tá? O 1 é a mesma coisa que 25/25. Então, subtraindo, você chega aqui, Stephanie. Quanto é que é 25 menos 4? 21. Tá? E aí agora vem um processo que vocês sempre se esquecem. Na hora de extrair a raiz, que, ó, esse 2 aqui, ele vai para o outro lado, ele vira uma raiz, né? Vai virar um radical. Você tem que colocar o seguinte, mais ou menos raiz de 21/25. Tá? Mais ou menos. E aí, o que vai acontecer, gente? Raiz de 21, eu não sei quanto é, vou deixar a raiz de 21. Raiz de 25, eu sei que é 5. E aí aqui, ó, eu tenho duas possibilidades, o valor positivo e o valor negativo. Quem vai definir o sinal do cosseno é o quadrante. Como a gente viu no exemplo, que o cara é um ângulo do segundo quadrante, eu venho para cá, ó. No segundo quadrante, qual é o sinal do cosseno? O cosseno é negativo. Mas viu que como é que eu vou saber que o segundo quadrante é aquele? Aí eu vou ter que... De onde veio o 21? De onde veio 21, Juliana? 25 menos 4. Ok? 25 menos 4. Foi? Juliana! Foi ou não foi? Não entendi absolutamente nada. Como não, gente? Vamos tudo de novo. Vamos lá. Eu tenho aqui o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Tá bom? Teorema de Pitágoras. Peguei o valor do seno, 2/5, coloquei no lugar do seno na fórmula. Tá? E aí ficou assim, ó. 2/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Ponto. Não fizemos nada aqui nesse primeiro quadro. É só substituir o seno por 2/5. Beleza? Foi. Agora, olha o que acontece, gente. Eu vou fazer a conta. Eu tenho que saber fazer conta. Tá? Então, 2/5 ao quadrado é 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25. Show!
Passou o 4/25 para o outro lado. Ele vai trocar de sinal, gente. Então, ó, menos 4/25. Eu não sei subtrair quando as minhas frações têm denominador diferente. Então, eu preciso reescrever o número com o mesmo denominador. Então, ó, o 1 eu escrevi dessa forma. Isso aqui não vale 1? 25 dividido por 25 não vale 1? Sim ou não? Então eu escrevi o 1 de outra maneira. Como é que eu subtraio frações? Eu subtraio só o numerador. Então, ó, 25 menos 4, 21. Tá? Esse 2 que tá aqui, ó, que isso aqui é um 2, né? Quando ele vai para o outro lado, ele vai virando um radical, vira raiz quadrada, tá? E aí, por que tem esse mais ou menos? Porque pensa num número que ao quadrado dá 21/25. Você pode ter um cara tanto positivo quanto negativo, né? Vamos pensar com um número bonitinho. Imagine um número que ao quadrado dá 100. Você tem duas possibilidades, porque 10 ao quadrado dá 100 e menos 10 ao quadrado também dá 100. Então, por isso que tem esse mais ou menos aqui, tá? E aí, como é que eu decido se eu vou usar o mais ou se eu vou usar o menos? Eu vou ter que ver o quadrante que o ângulo está posicionado, tá? O quadrante está no enunciado, ó. O quadrante é o segundo, tá? Então, se o quadrante é o segundo, eu vou usar o cosseno negativo. Então, aqui, a minha conclusão é que o cosseno de x é menos raiz de 21/5. Por que o menos? Porque o x é um ângulo do segundo quadrante. Show? Foi ou não foi, gente? Esse 1 é da fórmula homem feio? É. Tá? Por que o 1 é da fórmula, gente? Porque a hipotenusa é 1. Então, quando a gente fizer o teorema de Pitágoras, o 1 ao quadrado é 1. Tá? Viu, por que o 1 virou 25/25? Era porque ele não tinha denominador? Ele tem denominador, só que o denominador é 1. Ó, é isso aqui que a gente está fazendo. Como é que a gente iguala o denominador, Luísa? O MMC entre 1 e 25 é o próprio 25. Então aqui, ó, você multiplicou por 25 e aqui você multiplicou por 1. Tá? Então ficou 25/25 e 4/25. Show? Por que o menos 1 não subtraiu? Que menos 1? Não, gente, aqui é menos 4. Tá? Eu não posso fazer essa conta se as frações não tiverem o mesmo denominador. Se for o primeiro quadrante, o valor ia ser positivo, gente. Se fosse no primeiro quadrante, o seno e o cosseno têm sinais positivos. Aí você ia usar o mais, tá? Então, por isso que a gente tem que lembrar da aula passada dos sinais. Foi? Beleza? Agora tudo faz sentido. Quando vem essa frase é uma coisa que, né, dá uma tranquilizada. O coração fica até quentinho. Tá? Então foi? Até aí, beleza? Então essa, gente, é a relação fundamental da trigonometria. O que isso significa? Se eu te der o valor do seno ou do cosseno, você consegue descobrir o outro, porque eles estão relacionados por essa fórmula. Beleza? Foi? Todo mundo pegou isso aí? Bom, essa fórmula só muda o resultado? Não, gente, mas não estou mudando o resultado. Aqui ele me deu o seno e pediu para eu calcular o cosseno. É outra coisa. Tá? Fez sentido? Vamos lá, então tira um printzinho daqui. Tira um printzinho daqui, que eu vou desenhar isso aqui para você ver, tá? No ciclo trigonométrico. Como é que seria isso, tá? Printou? Printou?
Então, olha só. Se eu fosse pensar no ciclo trigonométrico, o negócio seria o seguinte, ó. Nós temos o ciclo trigonométrico, ó. Existe aqui um ângulo que está no segundo quadrante e o seno dele é 2/5. O que significa isso? Gente, 2/5 está aqui mais ou menos, ó. Tá? Esse aqui é o eixo do seno. Tá? Então o ângulo que eu estou falando é esse aqui, ó. O ângulo X, ó, é esse aqui, ó. Tá? Alguém perguntou o que significa esse X. X é o ângulo, tá, que eu estou marcando no ciclo. O que a questão perguntou? A questão perguntou que valor é esse aqui, ó. Esse valor é menos raiz de 21 sobre 5. Tá? Então, menos raiz de 21 sobre 5. Por isso que ele é um valor negativo, porque ele está, ó, no segundo quadrante. Tudo bem? Faz sentido para vocês? É isso que eu perguntei na questão. Só que não estava desenhado, porque não vai estar desenhado. Beleza? Então, show. Tá? X representa o ângulo, viu, Virgínia? Então, agora, vamos ver que nem sempre... Peguei o coisinha para passar slide, olha aí. Tá? Nem sempre a gente vai usar essa relação fundamental. A gente tem as relações que a gente vai chamar de consequências da relação fundamental. E como é que a gente encontraria essas consequências? A gente vai pegar e usar as relações que são inversas das relações seno, cosseno e tangente. Quais são as relações inversas? Secante, cossecante e cotangente. Né? Eu sei que para alguns esses nomes são estranhíssimos. Então, antes de passar para as próximas relações, eu vou colocar aqui no quadro quais são as relações inversas das razões trigonométricas convencionais. Tudo bem? Gente, alguém consegue me ajudar aí no chat? Porque são muitas perguntas e eu acho que tem uma galera que entendeu, só para eu poder avançar, tá? Porque eu não quero deixar ninguém sem resposta. Por que deu raiz de 21 sobre 5? Porque o 21 eu não sei a raiz, mas o 25 eu sei, né? A raiz do 25 é 5. Show? Bom, então, a gente vai falar agora das razões inversas. Vem comigo para cá, ó. Razões trigonométricas inversas. Gente, o que é uma coisa inversa? Né? É importante saber o que significa inverter alguma coisa. Qual é o inverso do 2? Meio. Qual é o inverso do 5? 1/5. Qual é o inverso do 8? 1/8, né? Então, inverter um número, tá? O inverso do 2 seria 1 sobre 2. Porque aqui embaixo tem um 1 que você não está vendo, né? O inverso do 3/4 seria 4/3. E assim vai, né? Então, o que seria o inverso do seno? Seria 1 sobre seno, tá? Então, olha o que vai acontecer quando eu falar das razões trigonométricas inversas. Eu vou dar um nome para cada uma dessas coisas. Ó, inverso do seno.
seria isso aqui. 1 sobre seno. Tá? Isso aqui vai ser uma razão que eu vou falar o nome já já. Tá? O inverso do cosseno vai ser 1 sobre cosseno. Vai ser uma razão que eu vou falar o nome já já. E o inverso da tangente vai ser 1 sobre tangente. Que eu vou falar o nome já já, tá? Quem sabe o nome dessas razões inversas, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho cossecante, secante e cotangente, tá? Vou colocar o nome bonitinho aqui. Cossecante, tá? Ou alguns escrevem com 2 S's, tá? Não tem problema. Aqui tu vai escrever a secante e aqui tu vai escrever a cotangente. Tá? Por que é importante saber isso? Porque sabendo isso, gente, é fácil encontrar as razões trigonométricas inversas a partir daquela primeira fórmula, tá? Olha só, vamos lembrar aqui, ó, a relação fundamental da trigonometria. Acabamos de falar no outro quadro, ó. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, tá? Isso aqui tu não pode esquecer, isso aqui é um mantra, tá? Beleza. Como é que a partir dessa relação eu vou encontrar outras relações? Vou fazer umas manobras aqui, ó, fazendo o seguinte, ó, consequências. Consequências. Primeira coisa, eu vou dividir todo mundo por seno ao quadrado. Tá? Para quem não quiser gravar a fórmula, vamos entender de onde ela vem. Se eu dividir todo mundo por seno ao quadrado, olha o que vai acontecer. Ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Isso aqui é a relação fundamental. Eu vou dividir todo mundo por seno ao quadrado. Então, ó, dividido por seno ao quadrado, dividido por seno ao quadrado, dividido por seno ao quadrado. Tá? Olha como é que vai aparecer uma outra relação interessante. Quanto é que é seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado? Fala 1. Ó, 1. Quanto é que é cosseno dividido por seno? Vamos lembrar que seno dividido por cosseno é tangente. Cosseno dividido por seno é o inverso da tangente. Então isso aqui é cotangente. O inverso da tangente é cotangente. E 1 dividido por seno é cossecante. Então aqui é o inverso do seno, vai ficar assim. Isso que eu acabei de construir é o que a gente vai chamar de primeira consequência dessa fórmula, tá? Eu construí essa fórmula aqui a partir dessa. Tudo bem? Tudo bem? Foi? Tranquila essa relação? Bom, viu, Gui, o que vai acontecer? Como é que seria um problema desse? Bom, o cara vai te dar a cotangente, ou vai te dar qualquer coisa, e vai pedir para tu calcular outra, igualzinho o primeiro exemplo que eu dei, tá?
Os sinais da tangente no ciclo trigonométrico vão depender da divisão do cosseno e do seno que for feita, ou ela segue algum... Sobe um pouquinho que eu perdi. Ou ela segue... Ou ela segue algum padrão também. Daniel, em que quadrante os sinais... Eu falei da semana passada dos sinais da tangente, né? Em que quadrante, né? Em quais quadrantes, perdão, o seno e o cosseno têm o mesmo sinal? No primeiro e no terceiro. Então, no primeiro e no terceiro quadrante, a tangente e a cotangente vão ter o mesmo sinal, né? Vão ter sinal positivo, né? Porque o seno e o cosseno vão ter o mesmo sinal. Já no segundo e no quarto, a tangente e a cotangente vão ter sinais negativos, tá? Não é para desistir não, Pedro. Vem comigo, tá? Foi até aqui, beleza? Bom, como é que seria a outra consequência? Ao invés de dividir todo mundo por seno, tu vai dividir todo mundo por cosseno. E aí tu vai achar uma outra relação, tá? Então tira primeiro um print aí desse quadro. Show. Tá? Foi. Agora, vamos para a segunda relação. Segunda relação. A segunda relação vai vir quando nós dividirmos todos por cosseno ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é que vai aparecer nos denominadores. Então, olha aqui, ó. Você tem seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Vamos dividir tudo por cosseno. Então, ó, seno dividido por cosseno, tangente. Cosseno dividido por cosseno, 1. E 1 dividido por cosseno, secante. Tá? Então essa é a segunda consequência, a segunda fórmula da nossa relação fundamental, tá? Então eu vou pegar essa fórmula e a partir dela eu vou descobrir essa e vou descobrir essa, tá? Então tira um print desse quadro com as três fórmulas juntas, que vocês vão ver que no próximo tempo todos os exercícios que eu fizer vão depender dessas três fórmulas, tá? Foi? Beleza? Printou? Luiz Eduardo. Professor, fugiu da memória, mas como eu classifico qual é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante? Luiz, na aula passada, nós definimos que o ciclo trigonométrico, ele vem da onde? A gente começa aqui, e esse é o sentido positivo, sentido anti-horário. Então aqui eu tenho primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá? É daí que vem a sequência dos quadrantes. Agora eu quero que vocês reflitam um pouquinho. Assim como eu tenho um eixo para o seno e um eixo para o cosseno, essas fórmulas que eu escrevi no quadro também podem ser interpretadas como um teorema de Pitágoras, né? Porque, ó, aqui eu tenho um cara em que os catetos valem 1 e cotangente, e a hipotenusa do triângulo vai ser a cossecante. Aqui eu tenho um triângulo em que os catetos valem tangente e 1, e a hipotenusa vale a secante. Então esse é um ótimo momento para a gente interpretar graficamente aonde estão esses valores no ciclo trigonométrico. Como é que eu marco esses valores no ciclo trigonométrico? A gente já sabe que aqui, ó, eu tenho o eixo seno, aqui eu tenho o eixo cosseno, tá? Vou fazer alguns outros desenhos para vocês agora.
Beleza? Eu coloquei já no slide esses desenhos, tá? Então tá aqui, ó. A segunda fórmula da tangente, ó, que tá aqui, né? A gente vê, ó, cateto valendo 1, que o raio vale 1. Aqui é o eixo, ó, da tangente, então cateto vale tangente. E a hipotenusa é esse cara aqui, ó. Então eu vou dizer que esse valor aqui, CA, é a secante do ângulo, tá? Então não existe um eixo secante, porque secante significa cortando, né, alguma coisa. Então o eixo, a secante vai ser o cara que atravessa aqui a circunferência, tá? Então a hipotenusa desse triângulo vai ser a secante. A tangente é o cara que, ó, toca a circunferência num único ponto, né? Nunca ouviu falar desse assunto? Claro que ouviu, tá? Então, como é que seria a interpretação da primeira fórmula, né? Da primeira consequência? Seria essa aqui, ó. O eixo das cotangentes seria o quê? Uma tangente, mas na horizontal, né? Olha o ângulo aqui, ó. Esse cara é o ângulo, ó. Aqui eu tenho o raio, que vale 1, a cotangente, que é o outro cateto, ó, aqui é um ângulo de 90 graus, e aí a hipotenusa, ó, seria a cossecante, tá? Então essas seriam as interpretações geométricas para aquelas fórmulas que eu mostrei. Ai, Vigor, eu preciso saber as duas coisas, eu preciso saber tudo isso? Não. Se você souber as fórmulas, você já vai se virar muito bem, tá? Tudo bem? Negócio de secante eu também nunca ouvi. Tá bom, tá bom. Seno, cosseno e tangente é o principal, assim, eu tenho certeza que todos ouviram, tá? Os inversos, talvez vocês não tenham visto, não sei se não estudaram isso no ensino médio, tá? Tem gente que não aprofunda tanto, mas é necessário saber que existe uma secante, uma cossecante, uma cotangente, tá? Não significa que vai aparecer um exercício desse no Enem, mas você precisa saber que isso existe. Show? Bom, agora... Ué, já tá a resposta? Tá bom. Bom, depois eu vou pedir para tirar ali as respostas, vou fazer essa primeira, tá? Considere um ângulo do primeiro quadrante e ele diz o seno do ângulo, 5/13. Determine o valor do seu cosseno. Ela é muito parecida com o exemplo que eu dei, tá? No primeiro quadro. Então vamos fazer essa conta toda de novo. Se ele me deu o seno e quer saber o cosseno, vem comigo para cá. Olha para essas três fórmulas que estão aqui, tá? Para as três fórmulas. Qual dessas fórmulas é a mais interessante para a gente, tá? Se eu tenho o seno e quero descobrir o cosseno, tem que ser óbvio para a gente usar essa fórmula, tá? Porque ele deu imediatamente o seno e quer saber o cosseno. Tudo bem? Então eu vou usar aquela ali e beleza. Show? Então é só aplicar e descobrir o valor do cosseno. Viu que vai ter aquele negócio de mais ou menos? Vai, aí você vai ter que olhar o quadrante. Como ele diz que o ângulo é um ângulo do primeiro quadrante, nós vamos ficar com qual sinal para o cosseno? Sinal positivo, tá? Positivo. Porque no cosseno, perdão, no primeiro quadrante, o seno e o cosseno têm sinal positivo. Ok? Ok, ok. Isso aí, Alexis. Eu vou fazer devagarzinho isso que o Alexis falou, tá? Mas vai dar exatamente isso. Vou apagar as fórmulas. Porque eu sei que você já printou e já anotou aí no seu caderno, tá? Para o próximo tempo, eu vou colocar aqui no cantinho as três fórmulas, tá? Para toda vez que a gente for fazer um exercício, a gente pesquisar ali qual a gente vai utilizar. Então, nesse primeiro exemplo aí do material, ele disse pra gente o seguinte, ó, o ângulo é do primeiro quadrante, o seno é 5/13, né? E eu quero saber o cosseno. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Ó, relação fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1.
Jogou o seno aqui, ó. 5/13 ao quadrado. Cosseno ao quadrado e 1. Fala para mim quanto é que é 5/13 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 13 ao quadrado é 169. Tá aqui. O que eu faço agora? Cosseno ao quadrado é igual a 1 menos 25/169. Aqui é aquele momento que deu problema na outra questão, né? Vamos lembrar que esse 1, ele tem denominador 1. E eu preciso igualar os denominadores. Então, para isso, deixa eu melhorar isso aqui. Eu vou fazer o MMC. O MMC entre 1 e 169 é o próprio 169, né? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Cosseno ao quadrado de x é igual a 169 avos menos 25/169 avos. Gente, como que eu faço a subtração de frações? Cosseno ao quadrado é igual a 144 sobre 169. Eu vou subtrair só os numeradores. E aí, gente, agora eu vou pegar esse 2zinho e fazer o quê? Passar para o outro lado como raiz quadrada. Então você vai escrever o seguinte, ó. Mais ou menos raiz quadrada de 144 sobre 169. Tá? Agora, o que acontece aqui? Você sabe a raiz de cada um deles. Então vai ficar cosseno de x é igual a mais ou menos 12/13. Como eu vou decidir se eu vou usar o mais ou o menos? Olhando para o quadrante. Como eu estou no primeiro quadrante, você sabe que o cosseno é positivo. Então, tu vai usar o mais. Cosseno de x é igual a 12/13. Tá? É isso. Fácil. É só isso, gente. Deixa eu sair da frente. É só isso. Deixa eu botar esse menos aqui separado para você visualizar ele bonitinho. Tá? Mais ou menos. Ok? Foi? Então vamos para o intervalo. Depois do intervalo, a gente vai fazer mais 2 exemplinhos e alguns exercícios mais trabalhosos. Fácil, fácil isso. Printou e eu volto já. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.